E você quer época melhor do que essa para dizer que os passaportes estão suspensos? Semana passada, na sexta-feira, saiu a notícia de que a Polícia Federal irá suspender a emissão dos passaportes por falta de verba, tá? E eu estava explicando agora pela manhã para algumas pessoas que estão planejando iniciar o processo conosco e para os clientes que já estão em processo conosco, mas ainda estão atualizando os passaportes, que não se preocupem com isso, porque isso não deve perdurar por muito mais do que 1 ou 2 semanas, tá bom? Vocês, como devem imaginar, sabem que as polícias no Brasil são proibidas de fazer greve, né? Então as polícias não podem fazer greve. Então, quando eles querem algo a mais do governo, quando eles querem mais verba, mais orçamento, reajustes salariais, revisões de benefício, eles precisam ter alguma outra coisa para utilizar de moeda de troca, tá? Então, ele precisa ter ali um subterfúgio para negociar com o governo, já que a greve não é uma opção. E você quer época melhor do que essa para dizer que os passaportes estão suspensos? Às vésperas da viagem, às vésperas de dezembro, às vésperas de janeiro, época em que há um grande movimento de pessoas viajando para fora do país por causa das festas, por causa das férias escolares. Então, esse é um momento onde a Polícia Federal está com a barganha lá em cima, com o poder de barganha lá em cima. E aí eles querem alguma coisa. Hoje estão dizendo que querem mais orçamento. E o que eles vão lá e fazem? Suspendem a emissão do passaporte. Isso acontece com alguma frequência, ok? Isso acontece com alguma frequência. Volta e meia, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Se a Polícia Federal precisa de algo, o passaporte é uma boa opção para conseguir com que o público, o povo, pressione o governo no lugar deles, né? Então tá lá, de um lado o governo, de um outro lado a PF, e no meio da briga a população louca para terem seus passaportes. Então a PF está com o poder de barganhar lá em cima, beleza? Eles vão conseguir o que eles estão pedindo ou algo muito próximo disso, porque não vai ser possível segurar isso por muito tempo às vésperas de férias escolares, tá bom? Então, se você está aí aguardando as coisas se resolverem para avançar com o seu processo de pedido de passaporte, não espere, ok? Não espere, porque a polícia está atendendo e está colocando o passaporte na fila de emissão. O que eles não estão realizando é a impressão e entrega desse passaporte, ok? Porque diz que não tem recurso. Que recurso? Não tem papel na Polícia Federal? Pelo amor de Deus, né, pessoal? Não vai ter um problema que atinge assim a Polícia Federal a nível global de falta de recursos, de falta ali de material para impressão desses documentos. Então, vá, pague sua taxa, faça a entrega dos documentos para você já ficar na fila. Assim que resolver que eles conseguiram o que eles querem, os passaportes vão voltar a ser entregues. Isso não deve demorar muito mais do que 1 ou 2 semanas. Combinado? Não pare os seus processos, não deixe de iniciar o pedido de visto por causa disso. Você pode, inclusive, ir antecipando algumas etapas do seu processo conosco, enquanto aguarda a emissão. Ok? O Luciano nos perguntou o seguinte: veja só, pessoal, que pergunta interessante. Melhor solicitar o visto sozinho ou em família? Ok? Qual a forma no geral tem mais chances de aprovação? Luciano, sempre vai ter mais chances de aprovação aquilo que for coerente, for de fato a verdade, ok? Por quê? Imagine que você está planejando viajar sozinho, mas imagina que realizando a entrevista com seu pai seja mais fácil ter a aprovação do seu visto. E aí bota no bolinho da solicitação de visto o seu pai. Vai para a entrevista, o agente consular resolve fazer um monte de pergunta para o seu pai e vê que seu pai não sabe nada sobre a viagem, não tem ali o brilho nos olhos, a empolgação pelo passeio. Então você teria ali
ao contrário do que você imaginou, que era mais chances de aprovação, você ia acabar tendo menos, porque o agente consular ia perceber que você fez ali uma mandiga da brava para tentar aumentar as suas chances de aprovação. Os pedidos de visto devem ser feitos sim em família, quando está a família inteira indo viajar. Nós sempre recomendamos que, inclusive, seja sempre agendado todo mundo junto, tá? Tem muitos pais que optam em primeiro solicitar o dos pais, para depois solicitar o das crianças. Não inventa moda. Quem vai viajar? Zé, Maria e Tinhão. Vai os três para o consulado americano, de preferência no mesmo dia. Será permitido realizar a entrevista em conjunto, né? Será permitido realizar a entrevista em conjunto aqueles que moram na mesma casa e têm laços familiares. Então, você com a sua namorada já está morando junto, pode fazer a entrevista junto. Você, seu tio, sua tia e seu avô moram na mesma casa, pode fazer a entrevista junto. Você e seu pai moram em casas diferentes, não pode fazer entrevista junto. Então, são grupos familiares que residem no mesmo imóvel, são permitidos ser entrevistados junto, tá? Luciano, vai conforme o seu planejamento. Se a viagem é sozinho, vai sozinho. Se você está pensando em ir em grupo, vai em grupo, tá?